Oi, pessoal, tudo jóia? Eu espero que todos estejam bem. Espero que as famílias de vocês também estejam bem nesse momento em que a gente atravessa toda essa complexa situação de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. E, por conta disso, estamos aqui à distância, dialogando de uma maneira que não é aquela a que já estávamos nos habituando, levando em consideração que vocês entraram agora no curso de medicina. Mas enfim, estamos aqui cumprindo com aquilo que é possível a partir do programa letivo especial que foi instituído pela faculdade. E estou gravando esse vídeo aqui para, na verdade, revisar um conteúdo que a gente já discutiu em sala de aula, né? Um texto que já foi referência para os nossos diálogos, inclusive foi referência para a avaliação que vocês fizeram antes da suspensão das atividades presenciais, né, que é o capítulo Filosofia Moral, da professora Marilena Chauí. Foi professora da Universidade de São Paulo, a USP, e se aposentou, professora lá do curso de Filosofia. E esse capítulo discute uma série de questões fundamentais para a gente entender o universo da ética. Então, é um capítulo relativamente longo, a gente tratou dele em um conjunto de 2 aulas, pelo menos. Eu vou tentar aqui fazer uma síntese. É sempre uma tentativa não fazer um vídeo muito longo, mas como são muitas informações prestadas pela professora Marilena nesse vídeo, é muito possível, nesse capítulo, no vídeo que ele está fazendo sou eu, mas é possível que esse vídeo fique um pouquinho extenso além daquilo que seria desejável, um vídeo mais curtinho. Mas enfim, é uma tentativa. Aí nesse sentido eu já peço adiantadamente que vocês sinalizem para mim se ajudou, se não ajudou, como é que vocês entenderam essa experiência, que é nova para a maioria de todos nós. Mas enfim, vamos lá, retomando aqui questões que a gente já discutiu a respeito desse capítulo da professora Marilena, que nós discutimos na disciplina MED 105, Fundamentos Históricos, Ético-Políticos e Sociais da Medicina 1, né? Então, uma das primeiras coisas, né, que são interessantes de discutir é essa diferença existente entre moral e ética. No nosso debate avaliativo, nós discutimos bastante a respeito disso, inclusive, né? A simples existência da moral, a moralidade entenda-se como os costumes estabelecidos em uma determinada sociedade, em um contexto específico, né, não significa a existência de uma ética, que é uma reflexão a respeito da própria moralidade, ou seja, dos valores estabelecidos naquele lugar, né, para aquela vida comunitária humana. Né, nós tecemos acordos ao longo do tempo que regulam as nossas relações sociais, né, e esses acordos, né, por si só, né, fundamentando aquilo que nós entendemos com nossos costumes, não significam a criação de uma ética. A ética é uma reflexão a respeito desses próprios costumes ou desses acordos estabelecidos entre nós ao longo do tempo, levando em consideração que esses acordos são mutáveis. A ética, ela não é, a moral, ela não é cristalizada no tempo. Ela muda, né? Porque os acordos mudam, porque novas demandas sociais são colocadas, porque a cultura se movimenta, etc. Mas só passa a existir uma ética a partir do momento que se reflete a respeito dos costumes estabelecidos em uma determinada realidade humana, inclusive para limitar determinadas possibilidades de execução desses costumes ou desses próprios acordos. Verificar se eles são justos ou não, por exemplo. Se eles estão deixando de atender, digamos assim, ditames básicos do equilíbrio de existência entre as pessoas, por exemplo. Então essa é uma questão interessante para a qual a professora Marilena chama atenção no texto dela. A gente pode dizer, portanto, que a partir dos textos de Platão e Aristóteles, pensando nas bases históricas da ética ocidental, né, que ali nasce essa reflexão a respeito da necessidade de se limitar ou de criar reflexões a respeito dos costumes. Né? E o Sócrates é o cara que dá largada para isso. Porque ele provoca as pessoas nesse sentido, delas pararem para pensar em como os costumes eles são naturalizados, como a ordem social muitas vezes é naturalizada, de forma que nós deixemos de refletir a respeito dela.
se ela é justa ou se ela não é, né? Quais são os fundamentos que de fato estruturam a nossa vida? Ele morre por causa disso, porque as pessoas percebem que elas não conhecem os fundamentos da vida e que, né, essas provocações levam a certas perturbações, digamos assim, porque nós saímos de um lugar de falsa certeza, né, e caímos num campo de incertezas necessário para entender a realidade. Essa é a grande provocação socrática, né? Ele circulava pela cidade, fazendo essas indagações às pessoas e acabava fazendo com que elas reconhecessem que elas não tinham conhecimento da realidade. Elas tinham o quê? Opinião a respeito da realidade. Aquilo que os gregos chamavam, chamam ainda, né? A palavra ainda existe no idioma, que é doxa. A doxa é um conhecimento pela metade, ou não conhecimento. É uma impressão incompleta a respeito do mundo. Não é certeza, não é conhecimento, não é razão, né? Muitas vezes a gente usa doxa para fundamentar aquilo que a gente faz no cotidiano, ou seja, as nossas ações não são, portanto, fundamentadas de fato, porque elas não são realizadas a partir de conhecimento, elas são realizadas a partir de uma imprecisão, de uma incerteza a respeito da vida, mas que nós consideramos opinião. E a opinião nos guia perigosamente, aí segundo a ótica socrática, né, no caso. Ele chama atenção para a necessidade de a gente fazer o quê? Um processo de desnaturalização da própria realidade para enxergar os fundamentos dela. As pessoas em Atenas confundiam fatos e valores, pois ignoravam as causas ou razões que valorizavam, pelas quais valorizavam certas coisas, certas pessoas, certas ações e desprezavam outras, ou seja, escolhiam o que era tido como correto ou incorreto, aquilo que era tido como bom, aquilo que era tido como ruim, etc. Não entendiam qual era o fundamento para essas decisões ou para essas escolhas, e o Sócrates chamava a atenção delas para isso, para essa imprecisão. Os nossos sentimentos, nossas condutas, nossas ações e nossos comportamentos são modelados pelas condições em que vivemos, ou seja, são modelados pelas questões sociais e culturais nas quais nós nascemos. Nós não nascemos com elas. É uma discussão que a gente vai fazer aqui nessa mesma aula, mas nós não nascemos com elas, nós não nascemos com a moralidade. A moralidade nos é transmitida, é compartilhada conosco. Então, Sócrates também passa a chamar atenção para isso. Somos formados pelos costumes de nossa sociedade, que nos educa para respeitarmos e reproduzirmos determinados valores. E assim, nós naturalizamos essas questões como se elas fossem natas. O Sócrates indica a necessidade de questionarmos os costumes coletivamente compartilhados e que fundamentam, portanto, o nosso senso moral, ao mesmo tempo que nos interroga se, individualmente, temos consciência dos fundamentos de nossas ações e vontades e se eles são virtuosos ou bons, ou seja, se eles são justos, se eles produzem bem para nós e para o outro, É mais uma das razões pela qual ele foi levado à morte, Ou seja, será que todo ato que você constrói no cotidiano ele está fundamentado por conhecimento, por razão? Você sabe exatamente aquilo que você está fazendo e por que você está fazendo? Essa decisão de fato é sua? Você operou essa decisão em sua consciência ou não? Esse debate a respeito da consciência também a gente vai ter nessa mesma aula. As interrogações socráticas se referem, portanto, à necessidade de termos plena consciência dos fundamentos de nossa própria existência. O sujeito ético-moral é somente aquele, que sabe o que faz, conhece as causas e os fins de sua própria ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais. Sabe exatamente para onde está indo, para onde está caminhando, por que está caminhando e quais são os possíveis resultados de sua própria caminhada. Muitas vezes a gente executa determinadas ações sem parar para pensar nas suas consequências, sem parar para pensar na motivação dessas próprias ações e se essa motivação, assim como as ações, assim como a execução do ato, se elas são justas, se elas são adequadas
para nós mesmos e especialmente também para os outros. Tem que haver esse equilíbrio. Ainda falando dos antigos gregos, a autora ainda destaca o papel do Aristóteles nessa discussão em relação às questões que ele chama de virtude, né? Para Aristóteles, a virtude depende da existência de um total equilíbrio entre o indivíduo, a ação que ele promove e sua própria vontade, que é a finalidade do agir. Ele dá um passo à frente, podemos dizer, com relação a esses pressupostos socráticos. Né? Ou seja, você tem que ter um equilíbrio muito justo, muito exato com relação àquilo que você faz, aquilo que você pretende com a ação, sempre se colocando como responsável por aquilo. Né? Uma ação promovida por você é sempre promovida por você, a responsabilidade é sua e não é de outro. Para ser sua responsabilidade, você tem que ser a principal motivação, digamos assim, do ato, no sentido de que você que pensa, decide, julga e não um outro. Você não pode agir a reboque da vontade de outra pessoa ou de outra, digamos assim, vontade, né? Na praxis aristotélica, o agente, a ação e a finalidade do agir, portanto, são completamente inseparáveis. Não dá para se retirar dessa equação. Se você comete um ato e fala, mas é porque eu estava nervoso, mas é porque eu bebi, mas é porque, enfim, eu estava confinado, você se retira como executor daquilo, portanto você se coloca como alguém que age a reboque ou dos próprios desejos ou da vontade alheia. Ou seja, você não é um sujeito ético. Toda vontade, ou seja, finalidade, deve ser guiada fundamentalmente pela razão para que se haja, para que exista uma vida ética. E a vida ética ou virtuosa só pode ser alcançada a partir da prudência, ou seja, antes do agir deve-se avaliar os meios justos e equilibrados para a realização da vontade. É o famoso pensei antes de fazer, que muitas vezes é difícil para algumas pessoas, especialmente pensando no contexto de hoje, de determinadas forças de vontade que são exteriores à nossa própria e que muitas vezes chegam com muita energia, com muita força até nós. Vou dar um exemplo, redes sociais de todo tipo, as virtuais especificamente, elas agem com a distribuição de impulso. Então, pensemos nas possibilidades de ação a partir do impulso. Uma curtida e uma compartilhada de determinados conteúdos, a partir de determinadas discussões que sempre são projetadas para a gente como imediatas, como necessárias, como indispensáveis. Você tem que reagir rápido àquilo. E muitas vezes as pessoas agem de forma irreflexiva, ou seja, elas não param para pensar antes de cometer o ato, de comentar, de compartilhar, de curtir, etc, etc. Vale para todas as redes, para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, etc. As pessoas, antes de verificar, por exemplo, que é outra questão forte para os nossos dias, que não é uma novidade, mas hoje tem uma, digamos assim, uma intensidade maior, são as notícias que não são verdadeiras, popularmente conhecidas agora como fake news. A notícia falsa, muitas vezes, ela seduz a pessoa pelo impulso, por aquilo que ela tem como mais próximo àquilo que ela opina, ou seja, aquele conhecimento pela metade que ela já possui entre aspas, e aí ela reage àquilo de maneira irreflexiva, ou seja, ela não procura os meios justos e equilibrados para agir, para adequar aquilo que é a sua vontade de fato, e acaba cedendo à vontade de um outro. Assim, a virtude só é possível ao sujeito ético, ou seja, a pessoa que é guiada pela razão e não pelo acaso, ou pela vontade de um outro, ou pela tirania das paixões. Eu não me deixo governar pela sorte, Eu não vou esperar que as coisas me favoreçam pela sorte. Eu também não vou me levar pela vontade que não seja minha, de fato, pelos impulsos que sejam distribuídos por outras pessoas, ou pela tirania dos meus desejos,
muitas vezes incontroláveis. Então, o Aristóteles chama atenção para isso, né? Eu tenho que me basear na razão para conseguir, de fato, julgar aquilo que vai ser apropriado para mim e para os outros, de maneira justa e equilibrada. Já na ética cristã, as coisas mudam um pouco em relação aos pressupostos colocados pelos gregos, especialmente com relação à vontade, né? A vontade do indivíduo que acaba saindo um pouco de cena e entra uma outra vontade que é o quê? Das questões sobrenaturais, especificamente a vontade de Deus ou divina providência. Divina providência são os desígnios divinos. Eles acabam interferindo de maneira central nessa relação da ética. A ética não depende mais da vontade do indivíduo de parar, de fazer esse cálculo, de deliberar, mas da relação que ele tem com Deus, para mediar a relação que ele tem com os outros. Né? Essa é uma novidade trazida pela ética cristã. A virtude passa a depender não da vontade do indivíduo e de sua relação com os outros, né? Mas com a qualidade, em relação à qualidade de sua relação com Deus. Se ele tem uma relação equilibrada com Deus, a sua relação com a sociedade vai ser também equilibrada. Né? Obviamente que há uma série de atravessadores da vontade, digamos assim, de mediadores da vontade, que são os religiosos, ou as instituições religiosas. E nesse caso, há uma diferença com relação à ideia seguinte, que é do Rousseau, que ele já parte do pressuposto que nós, seres humanos, nascemos, né, com o sentido de dever, né, com a chamada voz da natureza ou dedo de Deus. Ou seja, nascemos naturalmente bons e como se estivéssemos pré-programados para agir com bondade, para agir segundo o dever, para ouvir essa voz interna da natureza que nos diz aquilo que na base é bom e justo, né? E na medida que nós tecemos relações sociais, podemos enveredar pelo caminho dos vícios, né? Essa é uma tese clássica que todo mundo certamente conhece e que é contrariada pelo Immanuel Kant, né? Em que, em oposição ao Rousseau, postulou que somos, por natureza, o contrário. Não somos bons, não somos pré-programados para a justiça, mas somos egoístas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazeres e insaciáveis. A gente faz de tudo para conquistar o objetivo, que é a realização do desejo. A gente mata, mente, rouba, etc. O Kant parte desse pressuposto. E existindo esse impulso natural de destruição e de violência, ele diz que o dever é um mecanismo criado por nós mesmos, seres humanos, para controlar esse impulso natural à violência. O vício natural dos seres humanos exige, portanto, a imposição do dever, ser um mecanismo capaz de estabelecer o necessário controle sobre os impulsos, de forma que sejamos o quê? Obrigados a ser livres. Gera uma boa discussão para os filósofos contemporâneos, sobretudo, porque se nós somos obrigados a algo, nós somos livres? É uma discussão. O Kant diz que sim. A liberdade possível é aquela que é dada a partir de um equilíbrio, ou um limite, ou uma imposição contra a violência desmedida. Se a gente vive a violência desmedida, nós não vivemos. Essa é a ideia central para o Kant. E também para o seu principal pressuposto, mais conhecido, que é o imperativo categórico. Aqui representado pelas chamadas 3 máximas morais, né? Que indicam como o dever é incondicional, ou seja, ele não depende, não existe se. Mas se tiver tal lugar, em tais condições, ele diz que não, o dever é invariável, ele funciona por leis universais, aplicáveis a qualquer contexto, a qualquer situação, a qualquer lugar e a qualquer tempo. Então ele tem 3 máximas que definem a base dessa ideia do imperativo categórico, que é o primeiro aí, age, como se a máxima de atuação devesse ser erigida, ou seja, construída por sua própria vontade em lei universal da natureza. Como se tudo que você fizesse não pudesse ser feito de outra maneira. Como se fosse a lei da gravidade.
né? Se eu jogo esse post-it para cima, ele tem que cair. Existe uma lei da física que determina que isso aconteça. Sempre. É invariável, a não ser que eu esteja no espaço sideral, ou seja, num lugar sem gravidade. Como isso não é possível, eu tenho que atender aos ditames dessa lei da física, entendê-los, sem pestanejar. A aplicação deveria ser a mesma para o âmbito da ética, né? Em seguida, os outros dois. Age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Outra questão importantíssima na obra do Kant: seres humanos não são meio para nada. Seres humanos são fins em si próprios. A humanidade é um fim em si próprio. Nenhum ser humano pode ser usado como instrumento para nada, para a realização do desejo de ninguém. Você tem que agir em relação aos outros seres humanos, entendendo que você é um ser humano e que você vai tratar o outro ser humano como você quer, deseja que você seja tratado também. Não como meio, mas como finalidade, né? Essa é uma discussão importantíssima no campo da ética. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. A gente pode entender como um complemento da anterior, né? Tudo que você faz, absolutamente tudo que você promove, né, faz parte de uma lei universal que atinge todos os seres humanos, entendidos aí como seres racionais. Do Kant a gente segue para o Hegel. O Hegel inaugura uma discussão muito interessante e que contraria parte daquilo que foi construído tanto pelo Rousseau quanto pelo Kant, porque ele chama atenção para uma negligência dos dois em relação à produção dos costumes, ou seja, da moralidade, a partir das relações sociais e culturais estabelecidas ao longo do tempo. Ou seja, não são processos que nascem com a gente. São processos que são construídos com a gente, ou por nós, né? Que são fruto da interação social, que são fruto da cultura. Ele indica que todos os seres humanos são históricos e culturais, né? E que isso não pode ser negligenciado. Se falar que, por exemplo, o caráter da humanidade ele tem um aspecto natural de ser bom ou ruim, seria uma negligência com relação à construção social da ideia de caráter, da ideia de violência, por exemplo. A ideia de violência que nós temos, ela também é fruto de perspectivas histórico-culturais ou socioculturais, né? Produzidas ao longo do tempo. Então, o Hegel ele chama atenção para isso, né? Os dois são alemães, o Kant e o Hegel. Ele chama a atenção para a necessidade de reconhecer que a moralidade é uma construção sociocultural moldada através do tempo. A ética, dessa maneira, não pode ser definida pelo caráter ou pela vontade, mas pelas condições socioculturais. Outra questão interessantíssima de se pensar. Ela vai depender não da vontade da pessoa, como os gregos também colocavam, mas das condições em que essa pessoa vive. É uma discussão interessante em relação a esse processo todo. A gente está lá nos gregos, dos gregos a gente dá um salto para a era moderna, outro salto mais justinho para o século XIX, quando Hegel está escrevendo. A gente pula do Hegel para o Henri Bergson, que também vai destacar essas questões relativas à estrutura social e sua influência na constituição da moralidade e da ética, né? Ele chama atenção para o fato de que os costumes sofrem uma variabilidade ao longo do tempo, deixando a posição de uma moral fechada, ou seja, aquilo que é aceito durante um determinado período como aquilo a se seguir, para depois ser transformado a partir da instituição de novos valores, né? Valores que vão transformar aquilo que anteriormente era tido como a única via. E ele vai chamar isso de moral aberta. E essa moral aberta, na concepção dele,
é sempre provocada por pessoas que tomam a dianteira desse processo, indicando a necessidade de mudança da própria moralidade, que ele chamou de criadores éticos. Seriam indivíduos excepcionais que dirigiriam esse processo, ou que seriam uma espécie de referência desse processo de construção da moral aberta. Já o Baruch de Spinoza, que tem uma obra bastante interessante, ele chama atenção para o fato de que somos seres propensos a sofrer interferências externas à nossa própria existência, o que definiria nossa passionalidade. E a nossa passionalidade para Spinoza é extremamente perigosa. Ela nos deixa a reboque, nos deixa aí sem vontade, né? Mais uma vez a vontade entra em jogo. O Spinoza considera que a passionalidade nos torna seres passivos, ou seja, a busca dos desejos nos torna passivos em relação ao mundo, sem vontade própria, rebocados por forças que são exteriores, provocadas. A submissão às paixões, portanto, são um risco e produzem uma série de vícios. São um risco para nós e um risco para os outros. Os vícios acumulados não seriam produtivos, obviamente, para ninguém, né? Assim coloca o Spinoza. A verdade só é capaz de guiar os nossos atos e sentimentos se forem fruto de nossa própria consciência e vontade, possibilitando o abandono da passividade, que é a submissão a essas causas externas, e mudar para uma conquista da atividade, ou seja, da ação, que é uma causa interna guiada por vontade, de fato, uma vontade consciente. Ou seja, eu deixo de ser submisso, eu deixo de ser passivo para me transformar em ativo, para agir de fato de acordo com a minha vontade consciente. E aí, após o Spinoza, a gente entra nessa discussão a respeito da relação entre razão, desejo e vontade, ou a guerra entre o racionalismo, até aqui colocado, né, todos esses autores estão indicando como base da ética, da reflexão a respeito da própria moralidade, a racionalidade, são chamados racionalistas, e que são contestados pelos chamados emotivistas ou irracionalistas, que vão dizer que o racionalismo acaba estabelecendo uma série de questões perigosas para a vivência ética de fato. Então, no campo do racionalismo ético, a gente pode citar aí os gregos, o Kant, o Spinoza e outros autores, a razão humana está no lugar central da vida ética. Sem ela, não é possível ter ética. A ética se apresenta assim como um trabalho da inteligência ou da vontade para dominar e controlar as paixões, que oferecem a todos nós uma série de riscos. Então, dentro dessa perspectiva do racionalismo ético, nós temos a tradição intelectualista de um lado, que indica aí que a vida ética ou vida virtuosa depende necessariamente do conhecimento e não da opinião, pois é somente por ignorância que nós fazemos o mal e nos deixamos arrastar por impulsos e paixões contrários à virtude e ao bem. Nós produzimos o bem apenas quando nós encontramos o conhecimento, quando nós construímos o conhecimento, não nos deixamos arrastar por nossas opiniões e desejos, né? De outro lado, nós temos a corrente voluntarista, né? A vida ética ou moral depende essencialmente de nossa vontade, não da vontade dos outros, não dos nossos desejos, porque a nossa vontade depende do nosso agir. E por querer, ela pode querer ou não querer o que a inteligência lhe ordena. Nós não devemos ser, portanto, escravos dos desejos e da vontade dos outros. Nós devemos, inclusive, examinar com bastante cuidado aquilo que a nossa própria inteligência nos ordena. Interessante pensar por esse ponto. Consciência, desejo e vontade, nesse caso, formam o campo da vida ética. Consciência e desejo referem-se às nossas intenções e motivações para fazer qualquer coisa. A vontade, as nossas ações e finalidades, o que a gente quer conquistar. As primeiras dizem respeito à qualidade da atitude interior dos sentimentos internos ao sujeito moral, que é aquele que decide, aquele que pensa, aquele que julga,
E as últimas, a qualidade dessas ações, desses julgamentos, enfim. Já de outro lado, o chamado emotivismo ético propõe um conjunto de reflexões e críticas a tudo isso que propôs o racionalismo, né? Ele coloca que o fundamento da vida moral não seria a razão, mas a emoção, né? O contrário do que o racionalismo coloca. A emoção afastada da razão é o perigo. O emotivismo e o antirracionalismo vão dizer não. O racionalismo se apresenta como excesso ou como uma nova violência contra aquilo que é a natureza da própria humanidade. Os sentimentos seriam as causas reais para o estabelecimento de normas e para a criação de valores de equilíbrio, ou seja, valores éticos. Vai na contramão daquilo que o racionalismo propõe. Inspirando-se em Rousseau, alguns emotivistas afirmam a bondade, ou reafirmam, na verdade, a bondade natural de nossos sentimentos e nossas paixões, que são, por isso, a forma e o conteúdo da existência moral com uma relação intersubjetiva e interpessoal. Nascemos bons de novo, né? Depois da contrariedade do Kant, depois das questões colocadas por Hegel e Bergson, nós temos dentro de nossa própria existência a razão para a fundamentação dos costumes e dos limites dos costumes. Outros emotivistas salientam a utilidade dos sentimentos ou das emoções para a nossa sobrevivência e para nossas relações com os outros, cabendo à ética orientar essa utilidade de modo a impedir a violência e garantir relações justas entre os seres humanos. Ou seja, todo o plano da ética, em termos de ordenação ou orientação, na verdade, do agir, vai ser baseada não na racionalidade, mas nos sentimentos, nos desejos, nas emoções. O irracionalismo, por sua vez, contesta à razão o poder e o direito de intervir sobre o desejo e as paixões que naturalmente nasceriam conosco, identificando a liberdade como uma plena manifestação do desejante e do passional. As emoções são aquilo que nos liberta, e não a racionalidade, segundo essa perspectiva. Essa concepção encontra-se, por exemplo, lá na genealogia moral do Nietzsche e em outros filósofos contemporâneos, que vão apresentar uma série de contestações à racionalidade ética, dizendo que ela acaba impondo uma violência muito grande à própria natureza humana, e que essa violência ela se dá pelo fato de que, por exemplo, não só as autoridades, mas os próprios pensadores externariam ali uma espécie de desejo de controle sobre as outras pessoas. E que as pessoas que externam, na verdade, não a racionalidade, mas seu conteúdo emocional, né, os seus desejos, elas estariam muito mais próximas de uma força, né, do que o contrário. Que a gente tem alguns recortes da genealogia da moral do Nietzsche, não todos os pontos estão lá no texto da Marilena, né, mas, por exemplo, algumas das premissas. A moral racionalista foi erguida com finalidade repressora e não para garantir o exercício da liberdade. Ela quer conter as pessoas, ela quer aprisionar as pessoas e não libertá-las. As paixões, desejos e a vontade referem-se à vida e à expansão de nossa força vital, portanto não se referem espontaneamente ao bem ou ao mal, pois esses são uma invenção da moral racionalista. Não existiria bem e mal, né? O racionalismo inventa isso, mais uma vez, para fortalecer a ideia de aprisionamento. A moral racionalista foi inventada pelos fracos para controlar e dominar os fortes, cujos desejos, paixões e vontade afirmam a própria vida, mesmo na crueldade e na agressividade. Ponto polêmico. Crueldade e agressividade, portanto, seriam aceitas como premissas da própria natureza humana.
como ficaria, né, voltando ao debate anterior dos racionalistas, o julgamento a respeito da justiça da violência desmedida, sobretudo. Transgredir normas e regras estabelecidas, por essa ótica do racionalismo ético, seria a verdadeira expressão da liberdade, e somente os fortes seriam capazes de ousar transgredir normas. A sociedade, governada por fracos hipócritas, impõe aos fortes modelos éticos que os enfraqueçam e os tornem prisioneiros dóceis da hipocrisia da moral vigente. Algumas reflexões sociológicas são interessantes nesse sentido. Por exemplo, aquilo que o funcionalismo sociológico colocou durante bastante tempo. Qual seria o principal objetivo das sociedades humanas? Coesão social. Durkheim, por exemplo, escreveu bastante a respeito disso. Né? Os mecanismos de controle, todos eles estariam direcionados à garantia de continuidade da coesão social, em detrimento a esses que desafiam as regras. O desafio às regras vai ser sempre considerado um perigo à própria coesão. Né? Ou seja, mecanismos de controle. Né? Uma série de outros autores, ainda pensando sociologicamente, vão propor críticas a esse tipo de concepção funcionalista. Né? Aqui, no caso, muitos deles, inclusive, vão apresentar algumas leituras a partir da genealogia moral de Nietzsche. Para os autores ligados a esse campo, o racionalismo ético poderia ser identificado como a moral dos fracos, de fato, especialmente por temer a vida, o corpo, o desejo e as paixões tidos como verdadeira liberdade, o exercício dos instintos, o exercício dos desejos. Em contraposição a essa moral dos fracos, que seriam os racionalistas, o Nietzsche propõe a moral dos senhores, baseado na valorização dos desejos ou na chamada vontade de potência, o exercício da própria natureza. Afirma-se ainda que, ao contrário de combater a violência, né, mais uma crítica já mencionada, a ética racionalista teria se imposto como um novo tipo de violência, a partir do momento em que ela exerce uma pressão muito grande contra a natureza do próprio instinto humano. Colaborando para as discussões do emotivismo ético, o Sigmund Freud chama atenção para problemas resultantes da repressão do desejo, que seria causador de psicoses, neuroses, angústias, desesperos, ou seja, processo de adoecimento mental. Né? O Freud entra nesse debate, mas ele não fica só nessa posição como a gente vai ver à frente. Ele chama atenção para o desequilíbrio como um perigo. Ou seja, se os desejos são excessivamente reprimidos, eles vão gerar um resultado que é negativo para as pessoas e possivelmente para a própria sociedade. No entanto, como destaca o próprio Freud, é preciso entender que a liberação dos impulsos, ou seja, do id, é extremamente perigoso. Eu não posso liberar meus instintos sem qualquer tipo de freio para eles. Isso pode fazer com que a violência extrema, por exemplo, se derrame sobre as pessoas. Ainda nesse sentido, a psicanálise freudiana chamou atenção para a necessidade de se reconhecer as relações entre desejo de prazer e desejo de morte, ou pulsão de morte, ou seja, a violência incontrolável. Se eu não tenho nenhum tipo de freio para o desejo, ele pode se transformar nisso, na violência incontrolável, que pode ser dirigida pela pessoa contra si ou pela pessoa contra as outras. Né? A solução necessária, no esquema do Freud, seria o equilíbrio entre os desejos, né, o id, e a consciência, o ego, realizado a partir do controle estabelecido pelos valores éticos, construídos coletivamente, propostos pela razão, que ele chamou de superego. Então eu tenho um esqueminha, né? Eu tenho o instinto, os desejos, a consciência e o superego. O superego é a ética, controlando a relação entre o desejo e a consciência, buscando um equilíbrio entre um e o outro.
entre a violência do desejo e a violência da moralidade, né? Porque o superego, para o Nietzsche, por exemplo, ele representaria isso, uma força da moralidade contra a natureza humana. O perigo só pode ser superado com o estabelecimento de um equilíbrio entre eles, para poder garantir a saúde da própria consciência, que é o ego. Em suma, sem a repressão da sexualidade, não há sociedade sem ética. Mas sem a excessiva repressão da sexualidade, destruirá primeiro a ética e depois a própria sociedade. É algo que a psicanálise deixa para a gente. E talvez seja um bom indicativo daquilo que propõem os autores ao longo do tempo, com exceção talvez dos irracionalistas, a necessidade do estabelecimento de um equilíbrio. A ética proporia isso, no fim das contas, que construamos juntos, né, relações equilibradas dentro de nós mesmos e entre nós e os outros. Enfim, eu espero que tenha ajudado. O vídeo ficou muito longo, até agora 41 minutos, mas o conteúdo era extenso, a gente gastou mais de uma aula para discutir isso, e eu espero que ajude vocês. Eu espero também que vocês deem um feedback, digam se de fato foi de auxílio, né? Se funcionou, se não funcionou. Eu espero que vocês me deem esse feedback aí, para que a gente possa continuar caminhando. Mas espero mesmo que vocês todos continuem bem, assim como suas famílias. Um grande abraço para todo mundo. Cuidem-se. Tchau, tchau.